Então, meus irmãos, hoje é a segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Hoje, a palavra ela é uma palavra um pouco longa, onde ela fala do juízo final. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, ele reúne os discípulos e começa a falar do final, começa a falar das perseguições, de como é o reino de Deus, em forma de parábolas. E hoje ele nos dá este evangelho que está no capítulo 25, no versículo 31 de São Mateus. Você pode pegar a sua Bíblia ou a sua liturgia, dependendo da tradução, para você poder acompanhar. Diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa a ovelha dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei virá aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, em todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E respondendo também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequenos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Meus irmãos, este texto, Nosso Senhor fala sobre um critério de juízo: o servir. Sim, o ser servo dos irmãos, principalmente daqueles que mais precisam. Você percebe que em cada irmão que sofre, Jesus está presente nele. E tudo que é feito a este irmão é como que feito ao próprio Cristo. É muito estranho uma pessoa que diz: eu sirvo a Deus, e não serve aos irmãos. Isso é hipocrisia. Servir a Deus significa servir aos irmãos. Se nós pudéssemos olhar para os nossos irmãos com o mesmo olhar que nós olhamos para Deus, a nossa conversão seria outra. Então, neste dia em que nós combinamos, durante a semana nós faríamos pelo menos uma obra de caridade, eu peço que você pense e se empenhe a olhar para as pessoas que te pedem ajuda, as pessoas que necessitam, com um olhar diferente. Olhem como se fosse o próprio Cristo na sua frente. Porque, no final das contas, o que vale é quanto nós servirmos. Quanto mais servirmos de coração, com generosidade, sem interesse. Faça isso hoje, nesse dia, com muita alegria. A todos que te pedirem, e seja possível, claro, e justo, faça
aquilo que eles precisam. Seja servo neste dia de hoje. Vamos rezar então? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade, nós te louvamos e te agradecemos, porque Jesus Cristo se fez um de nós. E te pedimos que o Senhor nos dê um olhar diferente sobre os nossos irmãos, para que nós enxerguemos a grandeza e a bondade que é servir o Senhor em cada um destes nossos irmãos. Senhor, dá-nos um coração manso, humilde e disponível, para que nós sirvamos os nossos irmãos com alegria, com generosidade e possamos vos servir através deles. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.